Bem-vindos à cidade de Espelhos. Não era uma cidade comum. Em Espelhos, a lei máxima não era escrita em papel, mas em aparências. Ninguém, absolutamente ninguém, andava com o rosto descoberto. Desde o nascimento, cada cidadão recebia uma máscara. Havia máscaras de ouro para os ricos, máscaras de ferro para os trabalhadores, máscaras de seda para os amantes. A máscara dizia quem você era. A máscara era a sua reputação, o seu currículo, a sua alma pública. Nesta cidade vivia um jovem chamado Doran. Doran era um músico talentoso. Ele tocava violino com uma paixão que fazia os pássaros pararem para ouvir. Mas Doran tinha um segredo terrível. Ele acreditava que era uma fraude. Sua máscara era feita de porcelana branca, impecável, com um sorriso pintado de confiança eterna. Mas por trás da porcelana, o rosto de Doran estava sempre suado de medo. Ele vivia aterrorizado com a ideia de que, se cometesse um único erro, se tocasse uma única nota falsa, sua máscara racharia e todos veriam quem ele realmente era. Um garoto assustado, inseguro e imperfeito. Doran sentia que a cidade inteira era uma plateia cruel, esperando o momento do seu fracasso. Quando ele andava na rua, sentia os olhos das outras máscaras queimando suas costas. Eles sabem, pensava ele. Eles estão sussurrando sobre mim. Eles viram como eu tropecei ontem. Eles viram como minha roupa está velha. A ansiedade de Doran era um peso físico. Ele ensaiava cada conversa antes de sair de casa. Ele analisava cada olhar. Ele era o prisioneiro perfeito da opinião alheia. Chegou então a noite do grande solstício. O duque da cidade daria um baile. Todos os músicos foram convidados para uma competição. O prêmio não era ouro, mas a máscara de diamante que garantiria respeito eterno. Doran não queria ir. Seu estômago dava nós, mas a pressão social era impossível de resistir. Ele vestiu sua melhor roupa, colocou sua máscara de porcelana sorridente, pegou seu violino. O salão do baile era um oceano de luz e reflexos. Lustres de cristal gigantes iluminavam milhares de máscaras. Havia risos, conversas abafadas, o som de taças brindando. Para Doran, aquilo não era uma festa, era um tribunal. Cada grupo de pessoas que conversava parecia estar falando dele. Cada risada parecia ser dirigida a ele. Chegou a sua vez de tocar. Ele subiu ao palco. O silêncio caiu sobre o salão. 1000 pares de olhos vazios, buracos negros nas máscaras, voltaram-se para ele. As pernas de Doran tremiam. Suas mãos suavam tanto que o arco do violino escorregava. Ele começou a tocar. As primeiras notas saíram trêmulas. Eles perceberam, gritou sua mente. Eles estão rindo. Eles sabem que sou fraco. O pânico subiu pela garganta de Doran como água fervente. Ele tentou corrigir a postura, mas foi brusco demais. Seu cotovelo bateu no estante da partitura. A estante caiu com um estrondo metálico no chão de madeira. O barulho ecoou pelo salão como um tiro. Doran congelou. O horror foi tanto que ele deu um passo em falso para trás. Ele tropeçou na própria capa. E então aconteceu o pesadelo supremo. Doran caiu de cara no chão. Não foi uma queda elegante, foi uma queda feia, desajeitada. E ao bater no chão, as fitas que prendiam sua máscara se soltaram. A máscara de porcelana deslizou pelo assoalho, girando, girando, até parar no meio do salão, longe do alcance dele. Doran estava nu, não sem roupas, mas sem a sua proteção. Seu rosto verdadeiro, vermelho de vergonha, com olhos arregalados, boca torta de choro. Estava exposto para a elite da cidade de Espelhos. Ele ficou no chão, encolhido em posição fetal, cobrindo a cabeça com os braços. Ele esperou o fim do mundo. Ele esperou as gargalhadas. Ele esperou os dedos apontados. Ele esperou que os guardas o arrastassem para fora por indecência. Acabou, pensou ele. Minha vida acabou. Todos virão. Todos vão lembrar disso para sempre. 1 segundo passou. 2 segundos. 10 segundos. Doran, estranhando a falta de gritos, arriscou abrir um olho por entre os braços. O que ele viu o chocou
mais do que a queda. Baile. Continuava. Algumas pessoas na primeira fila tinham olhado sim. Um ou dois tinham murmurado que desarreitado. Mas, logo em seguida, tinham voltado a conversar sobre o vinho. Um casal dançava perto dele, desviando de seu corpo no chão como se ele fosse apenas um móvel fora do lugar. O duque, no trono, estava ocupado limpando uma mancha em sua própria máscara e nem tinha visto a queda. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. Doran levantou a cabeça, incrédulo. Ele estava ali, exposto, arruinado, o centro de sua própria tragédia, e ninguém se importava. Ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. As outras pessoas não estavam olhando para ele. Elas estavam ocupadas demais, preocupadas com suas próprias máscaras. A mulher de máscara de ouro estava preocupada se seu colar estava torto. O homem de máscara de ferro estava preocupado se sua risada era grossa demais. Doran era o protagonista apenas do seu filme. No filme dos outros, ele era apenas um figurante que caiu e levantou. Doran sentou-se no chão e começou a rir. Não uma risada de loucura, mas de libertação. Ele olhou para sua máscara de porcelana caída longe. Ele não foi buscá-la. Ele pegou seu violino. Ainda sentado no chão, com o rosto nu, suado e vermelho, ele começou a tocar, mas desta vez, ele não tocou para agradar o duque. Ele não tocou para evitar o erro. Ele tocou porque a música era a única coisa verdadeira ali. O som saiu puro, saiu cru, saiu humano. Pela primeira vez, algumas pessoas pararam de verdade para ouvir. Não porque a máscara dele era bonita, mas porque a música dele era livre. Quando terminou, houve aplausos educados. Doran levantou-se, fez uma reverência com seu rosto descoberto e saiu do salão. Ele caminhou pelas ruas da cidade de Espelhos, com o vento batendo em sua pele. As pessoas olhavam, estranhavam a falta da máscara, e seguiam suas vidas em 3 segundos. Doran nunca mais usou a porcelana. Ele descobriu que a prisão não eram os muros da cidade, nem as leis do duque. A prisão era sua crença de que o mundo girava ao redor do seu umbigo. No momento em que ele percebeu sua própria insignificância no teatro dos outros, ele encontrou a sua paz. Esta história ilustra o que a psicologia moderna chama de efeito holofote, algo que os estoicos já entendiam há 2000 anos. Marco Aurélio, o imperador romano, escreveu uma frase que resume a epifania de Doran. Eu frequentemente me pergunto, como é que cada homem ama a si mesmo mais do que a todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que à opinião dos outros? Nós vivemos com uma máscara de porcelana mental. Achamos que todos estão nos observando. Se você tem uma mancha na camisa, acha que todos no escritório estão olhando para a mancha. Se você gagueja numa apresentação, acha que todos vão lembrar disso por 10 anos. Se você não tem o carro do ano, acha que seus vizinhos estão te julgando. A verdade libertadora, e um pouco humilhante, é que ninguém liga. As pessoas não são más. Elas são apenas egocêntricas, assim como você. Elas estão preocupadas com as próprias dívidas, com as próprias inseguranças, com a própria dor de dente. O momento em que Doran cai e percebe que o baile continua é o momento em que você deve se agarrar. O mundo não para porque você errou. O mundo não para porque você foi rejeitado. Isso tira um peso enorme das costas. Você não precisa ser perfeito, porque a plateia está distraída. Você pode tirar a máscara. Você pode ser quem você é. Pode tocar sua música, mesmo que desafine. A maioria não vai notar. E os poucos que notarem, esquecerão em 5 minutos. Então, por que sacrificar a sua paz interior por uma plateia que nem está assistindo ao show? Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa, para se inspirar no seu cotidiano.